E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. Pra você que já me conhece, vem assistir a gente no YouTube às 12h30, de segunda a sexta. Fechou? Canal Alessandro Santana Oficial e canal Cleide e Alessandro. Pega essa aí, Brasil. Sim. É o casal de verdade. Casal brasileiro de verdade, sabe? Sabe a família brasileira? É isso aqui, a família brasileira. Neguinho, nós vamos falar do que agora? Gente, vamos falar. José de Abreu volta pra cena das O Zé de Abreu não é o que... Meu, ele cacetou a Se uma mina fala Regina groselha Duarte. pra ele, ele cospe. É esse? Esse mesmo, Esse- cuspidor tá. de mulheres e o carrasco Não de quero Regina errar, Duarte. não Ele quero foi errar. ele foi bem cruel com ela. Ele foi tipo Foi. uma madrinha má, sabe? Madrinha má, acho que é isso. Então, ele entra em cena novamente para criticar Mourão e dizer o seguinte: defende que Bolsonaro e Mourão sejam torturados. Vou explicar pra vocês, mas tudo isso é por causa de uma entrevista aí que o Mourão deu pra uma TV alemã. Então, Alessandro Tinha vai- que ser os alemão. a Tinha gente que vai ver ser. o anunciante, depois a gente fala. Antes O anunciante, disso, ó, cara, Olha isso. é o O nosso poder. parceiro, É nosso subir na parceiro. cabeça o nome disso. É. Antes disso, 30 segundinhos do seu tempo pra você dar uma olhada aqui no parceiro do canal. Segura aí, segura os dados, tá ligado? Porque eu sei que você me assiste Dados. pelos dados. Segura aí que vai ser legal. Oi pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é o Maurício Montoya e você está no meu canal. Eu moro na Nova Zelândia já tem um tempo e estou aqui mostrando um pouco como é a vida aqui fora do Brasil e mostrando um pouco da minha vida também, das minhas experiências. Espero que ajude vocês e entretenha vocês um pouco também. Eu gostaria de agradecer muito de coração a todo mundo que está se inscrevendo aí e dando um excelente feedback aí para os vídeos que eu tenho postado. Recentemente eu postei um vídeo mostrando o centro da cidade. Dá uma conferida lá, beleza? Dá um like, se inscreve e compartilha com todo mundo, com seus amigos e sua família, ok? Um beijo, tchau! Aí, ó. Quer saber mais sobre o canal dele? É simples. Beijo, Link Maurício. no primeiro comentário, certo? E na descrição do vídeo. Neguinho, o cara tá brabo, tá ligado? Ele queria saber sobre o Zé de Mas Abreu. gente, foi 30 Entendeu? segundos. 30 segundos? Pelo amor de Deus. Pra quem bota de 5 em 5 conto no celular, é muito tempo. Não, é rapaz. Tá ligado? Para de ser Cinco chão. Vai, conto. ajuda nós. ajuda Vamos nós. lá. E aí, neguinha? Bom, Alessandro, acontece o seguinte. Eu vou começar de trás pra frente. Certo. Então eu vou começar do José de Abreu aparecendo aí nas críticas. E depois vou falar de onde veio, o que aconteceu, essa treta aí com o nome do Mourão. E no final sobrou até pro Bolsonaro também. Gente, É onde claro. tiver os caras vão enfiar Por boca. que Como diz o não? Alessandro, como é que você fala, amor? De qualquer forma, os caras vão Como é que você enrabar faz? o Bolsonaro. Alessandro Assim, vai. ó. Vão enrabar o Bolsonaro. Não é Exatamente. assim, é assim, ó. Uma mão parada, a outra bate. Não é assim. Assim é se o Bolsonaro quisesse ser enrabado. Aí a mão vem. A mão vem. No caso, ele tá Nossa. parado, os caras. Entendeu? Caramba, canal do Negão é Cultura, hein? Cultura, Gostei. filha. Que é quem tá seco. Ai, o que acontece, gente? José de Abreu defende tortura de Bolsonaro e Mourão. Como assim? Ah, porque é. Como assim? De É o onde ódio. ele tirou Como é que isso? eles chamam? O ódio do bem. Ódio do bem, é um Ódio ódio do do bem. bem. O que acontece? Ele fez um tweet lá no dia 11 de outubro, onde ele diz o seguinte. Deixa que você, Alessandro, lê Opa. com mais emoção. Lê só a parte Abre que tá entre aspas para Zé de Abreu. Devia ser torturado para aprender. Imagine Bozó e... Bozó ninguém tinha chamado. Bozó ninguém tinha chamado. Aqui ele foi... Ele foi criativo. Aqui ele usou- foi usou criativo. toda a sua... Você pode não gostar do Zé É. de Abreu, mas você tem que admitir que ele foi criativo. Até então era Bozo, entendeu? Bozó era um personagem do Chico Anísio. Ah, é? Tinha Bozó, tá ligado? Tá vendo? Eu não lembro se era o Bozó ou a Bozó. Devia ser torturado para aprender. Imagine Bozó e Mourão no pau de arara levando choques no testículos. Pronto. É só Foi isso? que ele falou. Que ódio do bem, né? Que ódio do bem, né? Me lembrou o Lula, que mandou um... Como é que é? Graças a Deus ele mandou uma pandemia. Uma coisa assim ele falou sobre a pandemia. Eu lembro desse. Me desse lembrou desse isso aí. tweet. E aí, mas por que aconteceu que acordaram a ira, a raiva de José de Abreu? Ele assistiu, provavelmente aí, a entrevista que o Mourão deu pra TV alemã, Certo. no qual ele falava sobre o Alberto Brilhante Ustra. Isso. Meu General, pai né, é fãzaço Alessandro? desse maluco. Exatamente. Oh, só um adendo. O meu pai nem era militar, mas ele é fãzaço desse maluco. Esse, um tal de Carrasca Azul, um tal de... Exatamente. Meu pai sabe o nome O que de todo acontece mundo. é o seguinte, gente, nessa entrevista o Mourão fala, entre outras coisas, que é contra a tortura, que não aceita em nenhuma hipótese. Não coloquei aqui nas minhas anotações porque estava no ônibus e não consegui, mas vou tentar aqui dar um apanhado do que ele falou. Na verdade, ele diz que trabalhou nos anos 70 com o Alberto Brilhante Ustra e que ele era uma ótima pessoa e que ele não tinha nada a ver com essa questão de tortura e tal. Só que esse cara, o Ustra, Alessandro, ele era
Ele era comandante Ele do era Doi comandante, exatamente. Pensei que você não ia saber o nome. É aqui do lado do Doi Ele era sabia? comandante. O Doi era aqui do lado. Doi Code. Sabe onde fala, era? né? Sabe onde é? Ah. Tá ligado ali na João Mendes? Onde fica as putas? Eu sei onde é a João Mendes, onde tem Não, vários sebos. Eu quero te localizar. Não, lá onde tem sebos. Sebo do Messias. Livraria, eu sei onde é. Então Engraçado é onde comprar fica as um putas. ponto de... Não. Porra, Pra mim... se alguém falasse assim, negão, onde é que fica tal lugar? Eu ia falar o quê? Onde fica o sebo do Eu falo Messias? assim, lá tem vários sebos. E se o lá cara na não rua. lê? Então ele é um idiota, porque lá é um sebo O gigante. cara pode não ler, mas é gigante. todo mundo transa. A não ser que a puta seja gigante, que ela Não. pegue a rua toda. E não, que ficam várias ali, tá ligado? Alocadas ali. Alocadas elas ficam ali. Então você tem o prédião ali do tribunal não sei das quantas, que fica ali. Ficam as putas ali também, entendeu? Mas aí se você vira a primeira direita assim... Sabe o Poupa-Tempo? Sei. Em frente ao Poupa-Tempo, tá ligado? Onde tem tem o bagulho. vários sebos. Meu pai falou que ali o bicho pegava, ali dava pra ouvir da rua. Então. Ali o E barato aí o era Mourão louco. relembra o tempo, ele fala assim, ó, já fiquei sobre o... Já trabalhei com ele era subordinado dele, né, amor? Uhum. Enfim, tem lá as graduações, não vou lembrar agora porque não anotei aqui. E aí ele diz, olha, ele não tinha envolvimento, ele respeitava os subordinados dele e tudo mais. Só que como o Alessandro falou, ele era comandante desse... Como chama, meu anjo? Doi Code. Do Doi Code. E aí pronto, meu anjo. Fala no nome desse cara, levanta-se uma poeira, e aí você mexe com várias pessoas deste período que é muito delicado. É tipo chegar nos pracinhas, ou se tiver algum vivo, e falar assim, como é que era Hitler, hein? Essa coisa de nazismo, como é que era? Sendo que os caras enfrentou o nazismo. Então, o cara era comandante do setor aí. Enfim. E aí é muito complicado, mexe-se aí com a questão. Achei interessante, o Adrilles traz esse ponto, jogam pra ele, Adrilles, comenta aí. Uhum. E ele colocou um ponto, antes de entregar pra você comentar, que ele diz o seguinte, mais ou menos o que eu entendi foi o seguinte, ele fala assim, tá, ele podia não ter participado de nenhuma ação de tortura, mas ele era o comandante, ele era responsável por aquele setor, ele ficou de 3 a 4 anos ali. Então, de algum envolvimento, direto ou indireto, ele teve com essa época. Até ele fala o seguinte, é muito complicado quando a gente é a favor que o Estado torture pessoas. Como essa época que tinha os comunistas que estavam armando um golpe e tudo mais. Como eles chamam? Não é milícias que eles falam? É mais ou menos isso. Isso, eram os camaradas, né, e tudo mais. E aí o Adrilles até fala o seguinte, é muito complicado. Você sabe do perigo, né, desses caras se reunirem para quererem tomar o Brasil, o comunismo e tudo mais. Mas a gente não pode dar o poder do Estado de torturar as pessoas e de passar certos limites. E aí eu lembrei de uma coisa... Não, calma aí. Eu lembrei de uma coisa que eu queria saber a sua opinião, queria te perguntar, ver se cabe no mesmo exemplo. Toda vez que a gente assiste um anime ou um desenho, não sei se a gente pode chamar de desenho, Liga da Justiça, esses desenhos, a gente sempre questiona que chega um momento em que o herói tem a chance de matar o vilão ou o inimigo. Certo. E aí ele fica naquele dilema, ele fala assim, cara, eu não posso fazer isso porque senão eu vou me tornar igual o meu inimigo. Não, na verdade... Igual o vilão. Na verdade não é bem assim. E ele sempre fica nesse dilema. Você acha que tem mais ou menos a ver? Assim, tem um limite onde... Não. Certas coisas você pode fazer e outras... Existe esse limite. Isso aqui não dá porque você é bem maior do que tudo aquilo que tá acontecendo? Existe esse limite, eu vou te explicar duas coisas. Primeiro eu vou explicar o limite entre os heróis. Os heróis não matam nos desenhos por um motivo muito simples. É um desenho. Tá ligado? Então não é legal você ensinar pra criança que é legal matar. Mas se fosse na vida real, seria sem remorso. Matam. O vilão mata. Por isso, porque ele é o vilão. Então você ensina pra criança o seguinte, o vilão ele é ruim pra caralho. É uma criança que vai assistir, entendeu? Quando não é uma criança, quando é um anime de adulto, aí é morte sem dó, fia. E a gente ri quando rola uma morte, entendeu? Quando é um anime pra adulto, aí é morte sem dó. Mas quando é um anime pra criança, que é o caso que você falou aí numa Liga da Justiça. Por exemplo, Superman. Quantas vezes Superman não tem a chance de dar um fatality no Lex Luthor? Mas aí você não pode ensinar pra criança, seu amiguinho foi mal com você, você vai lá e pega uma faca e corta o pescoço dele. Não, isso não é legal. Por isso não acontece. No caso do Ustra, é o seguinte, o Brasil estava em guerra. Ponto. O Brasil estava em guerra. Entendeu? Você não pode comparar o Ustra, ou por exemplo, ao crime organizado hoje em dia.
Entendeu? Porque é diferente. O crime organizado se preocupa com o quê? Vou roubar, vou fazer mais coisa aqui pra eu roubar. Os caras não queriam roubar. Os caras queriam tomar o Brasil. É simples assim. É simples assim. Eles não queriam, eles não eram ladrões. Às vezes dá a impressão que, tipo assim, em 64 os caras pararam o Brasil porque tinham uns bandidos. Eles não eram lampião. Eles não tinham vontade de assaltar, ou de traficar, ou de roubar. Não. Eles queriam literalmente tomar o Brasil. Em alguns lugares deu certo. Em Cuba deu certo, na Venezuela deu certo, na Coreia do Norte deu certo. Em alguns lugares deu certo. Entendeu? Aqui não deu certo. Entendeu? Uhum. Só que era uma guerra. Como você sabe a diferença, negão, entre guerra pra diferenciar o guerrilheiro de um bandido? Você não pode achar que esses caras eram bandidos. Eles não eram. O bandido é bem simples. O bandido, ele vai lá, rouba e ele quer usufruir do seu roubo. Acabou. Quando acabar o dinheiro, ele vai lá e rouba de novo. Esses caras queriam o país. E não é o país o dinheiro do... vou roubar esse país e vou embora. Não, eles queriam literalmente o país. Então era uma guerra. Se era uma guerra, aí a história... Você não pode usar a moral de uma guerra para uma moral comum. Então quer dizer então que o PM pode pegar o ladrão e torturar o ladrão. Não, ele não pode, porque é exatamente essa a diferença. Não é uma guerra. É um bandido. Ele está ali para roubar o comércio ou o banco. Ele não está ali para tomar o lugar do chefe do polícia. Entendeu? A diferença? Certo? Quanto ao Mourão, quanto ao Zé de Abreu, famoso ódio do bem. Entendeu? A gente tá falando do Zé de Abreu, mas tem outros parlamentares que estão entrando aí. Claro, agora, sempre tem. como sempre, eles querem agora criminalizar a fala do Mourão em relação ao Ustra, dizendo que ele está fazendo apologia ao crime. E aí a gente... Você desligou? Não. E aí a gente entra nessa segunda parte aí, que é dizer que ele está fazendo apologia ao crime e dizendo... Isso não é apologia. E aí o que ele diz é o seguinte, tentando desmentir uma coisa que já foi falado que é verdade, que teve tortura, que teve... Vou dar um ótimo exemplo aqui. Aí Vou dar um ótimo exemplo aqui. Há uns 6, 7 meses atrás, pegaram a imagem de um policial daqui de São Paulo, certo? Dando vazão, não, como é que fala? Acabando com o baile funk. Então a polícia chegou, uns tiros de borracha e o baile funk foi escoando. No que o baile funk foi escoando e o pessoal indo embora, o policial pegou num beco assim e cada moleque que passava no beco ele dava uma borrachada no moleque. Isso é tortura. Isso é tortura. Por que isso é tortura e no caso do Ustra não é, negão? Aliás, também é, mas por que é diferente? Entendeu? Porque no caso do policial, ele está dando madeirada no moleque que está voltando para casa do baile funk. Ele não está dando madeirada num moleque que é guerrilheiro e quer tomar o país dele. Então ele está super errado. Vamos pegar um exemplo maior? Vamos pegar aí um sequestrador. O sequestrador foi lá e sequestrou e tal. O policial não pode torturar esse cara. Não pode, tá errado. Porque se você abre a mão disso daí... Por quê? Porque ele era um sequestrador. Do que, negão? Do que ele era um sequestrador? Ele sequestrou uma autoridade pública para poder tomar o país? Não, ele sequestrou um outro ser humano para poder tomar dinheiro do outro ser humano. Isso faz dele diferente do guerrilheiro. Eu quero que vocês entendam que o guerrilheiro é muito pior. Infinitamente pior. É só ver os últimos 16 anos quem estava no poder. Entendeu? Então, tipo assim, esse policial, se ele torturasse o cara, ele estaria errado. Agora, no caso do Ustra, era uma guerra. Você queria que ele fizesse o quê? Os caras estão tentando tomar o país. Essa é a diferença. Você não pode pegar e juntar esses caras tipo com o PCC. O PCC não está tentando tomar o país. O PCC está tentando fazer o que eles fazem. Olha a diferença. Olha quem está no poder, filhão. Olha quem está no poder. Olha quem está tentando processar o Mourão. Puxa a capivara, puxa a história, a árvore genealógica dessa galera. É simples assim. Vão pra cima dele agora. Negão, você é fã de tortura. Eu vou falar uma parada pra vocês, eu já disse isso aqui 1 milhão de vezes, só pra fechar essa pílula.
certo? Meu pai, ele é fãzão desse cara. Fã desse, Brilhante Ustra. Aliás, Brilhante Ustra é esse que eu falei, Carrasca Azul e mais um monte. Ele fala uma infinidade de nomes aqui. Sabe por que ele é fã desses caras? Porque ele fala exatamente assim pra mim. Alessandro, Joaquim, que ele me chama de Joaquim. Joaquim, nessa época, o seu pai ia no banco e trazia dinheiro pra uma semana de ferro velho. Isso daria hoje, facilmente, uns 10 mil reais. Tá ligado? Ele entrava no banco, ele saía com 10 mil reais no bolso. E 10 mil reais naquela época seria um pacote desse tamanho, porque naquela época inflação e tal, seria um pacote desse tamanho. E ele vinha de ônibus, debaixo do braço. Agora eu faço uma pergunta pra você. Em 2020, você tem coragem de entrar numa agência bancária em plena luz do dia e sacar R$1.000? Responde É. nos comentários, por favor. Você em 2020, você tem coragem de entrar num banco? Eu não tô falando à noite, não tô falando de madrugada. Eu estou falando em plena luz do dia, meio-dia. Você tem coragem de entrar no banco e sacar R$1.000 e vir andando depois? Ou de carro? Você tem coragem de ir de carro também? Então, tipo assim, pra mim é essa a diferença. Tá ligado? Isso aqui vai puxar a capivara dos caras que estão sentando a madeira no Mourão. E outra, se os alemão falaram merda pro Mourão também, os alemão também é foda, hein? Vocês não têm lugar de fala pra falar mal de alguém. Vamos combinar? Vamos combinar, alemães? Os alemães, eles estavam conversando lá e agora tá repercutindo aqui no Brasil o que foi falado. Mas só pra deixar claro, alemães, vamos combinar? Vamos, tá ligado? Vocês não têm... Vocês não estão com a barra muito limpa. Pensa bem antes de criticar certas coisas. Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito. É nóis.